E aí, gente, tudo bem? Tô de volta. Semana passada não consegui postar, pessoal, mas agora, sexta-feira, mais um vídeo pra vocês. Gente, conforme vocês viram no título, hoje vai ser muito interessante a mensagem. A gente vai falar sobre o que seria um resumo da Bíblia, né? A gente muitas vezes, quando vai falar sobre essa questão de resumo, né, é muito associado quando Jesus ele responde ao escriba, né, que quais são os mandamentos mais importantes, né? E Jesus ele responde: ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E de fato, eu acho que a gente consegue resumir todo o Evangelho, consegue resumir todas as Escrituras com base nisso. Mas eu queria trazer algo diferente para vocês. Eu estava lendo aqui Eclesiastes, né? Eu acho muito legal, tanto Provérbios quanto Eclesiastes, são leituras que somam muito também para a nossa vida cotidiana. E lendo Eclesiastes, eu percebi que em Eclesiastes 12, no capítulo 12, no versículo 13 e 14, exatamente os dois últimos versículos de Eclesiastes, podem acompanhar aqui, mas a palavra fala: de tudo que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer juízo a toda obra, inclusive tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Sabe, é interessante que o versículo 12, o capítulo 12, perdão, ele tem meio que duas partes, né? São dois subtítulos dividindo o capítulo. E esse pedaço final, do versículo 9 até o versículo 14, começa com resumo da matéria. É o nome desse subtítulo. Eu achei interessante porque a palavra ela vem trazer, aqui no versículo 13, exatamente isso: de tudo que se tem ouvido, a conclusão é. Então, Salomão, o escritor aqui do livro de Eclesiastes, ele vem trazer que a conclusão, aliás, melhor dizendo, o resumo de tudo que se pode ouvir dentro do livro de Eclesiastes, que é um livro que fala muito sobre a questão da vaidade, né? Vaidade no sentido de que as coisas são passageiras e nada é eterno. E assim, interessante que ele vem e ele faz esse resumo, ele meio que tenta sintetizar todo o conteúdo de Eclesiastes, 12 capítulos, em uma parte, que é: tema a Deus e guarde seus mandamentos. Sabe? E eu vejo como isso é essencial para a nossa caminhada, para a nossa vida como cristão, porque a palavra fala que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E eu vejo que quando nós tememos ao Senhor, quando nós tememos a Deus, nós estamos diretamente encaminhados para fazer uma boa obra e para realizar a vontade do Senhor. Sabe? Eu vejo que quando nós temos o temor do Senhor, quando nós tememos a Deus, nós obedecemos a Ele. Mas não por medo, porque o medo e temor são coisas diferentes. Né? Quando a gente fala da questão do medo, o medo seria algo que você tem como sentimento com medo de uma consequência ou com medo daquilo que vai virar. O temor diz muito mais sobre o respeito. E a palavra, eu acredito muito que o temor a Deus reflete o amor que nós sentimos por Ele, sabe? Porque Jesus ele nos amou primeiro, isso é um fato, mas nós também podemos amar Ele de volta. E a palavra ela fala, né, quando Jesus ele é perguntado sobre quem são os amigos do noivo, Jesus ele responde que os meus amigos são aqueles que obedecem os meus mandamentos e fazem aquilo que eu falo. Então a gente percebe o quão importante é obedecer os mandamentos do Senhor, o quão importante é obedecer a palavra de Deus, sabe? E observando aqui a questão de temer a Deus e guardar os mandamentos, eu vejo que é exatamente sobre isso, sabe? Eu acredito muito que os dois pilares do Evangelho são amar a Deus e amar ao seu próximo, sim. Mas a gente tem que entender e ter o discernimento que quando nós amamos a Deus, nós obedecemos a Deus. Sabe, eu vejo que muitas vezes nós temos amado o Senhor num sentido muito de palavras. Mas amar a Deus também é atitude. E a atitude é andar em santidade. Olhando aqui o versículo 14, a palavra fala: porque Deus há de trazer o juízo a toda a obra, inclusive tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Esse versículo, Deus falou muito comigo, porque esses tempos atrás eu tava... Olha minha Bíblia, pessoal, essa Bíblia é muito bonita. Enfim, eu tava muito triste esses tempos atrás, porque eu tava vendo algumas coisas sobre a igreja, né? E não a igreja o corpo, mas a igreja a instituição mesmo. E eu comecei a ficar entristecido, porque eu vi quantas coisas sujas, né? Quantas coisas ruins, muitas vezes é realizada pela igreja. Mas Deus, ele me trouxe esse versículo e ele confortou meu coração, porque eu vejo que temos muitos homens e mulheres, e glória a Deus por isso, que tem muito temor em tratar as coisas de Deus, mas ao passo que também tem muitos que não têm nada de temor. E quanto a essas pessoas, o Senhor Jesus me trouxe esse versículo e me deu uma calmaria. Ele me disse que essas pessoas seriam julgadas de acordo com as suas obras, quer sejam boas, quer sejam más, igual está escrito em Eclesiastes, né? Então, meus amados, eu quero falar para vocês que vocês temam ao Senhor, sabe? Eu acredito que uma das partes mais essenciais das Escrituras, sem sombra de dúvidas, é a questão do temor.
Então, se for para mim fazer um pedido para você, nessa tarde, nesse vídeo, é que você tema ao Senhor com tudo que você tem. Além de você amar a Ele com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, você também tema ao Senhor. Porque o temer ao Senhor vai te levar a um novo patamar de filho de Deus. Sabe, eu acredito que a nossa igreja, a igreja brasileira, é uma igreja que tem que ser mais viva. Mas ela é uma igreja que tem que ser mais viva porque falta santidade. A igreja do Senhor aqui do Brasil, a igreja brasileira do Senhor, é uma igreja muito apaixonada, mas é uma igreja que falta com andar em santidade. Então que você, meu amado, você, meu irmão que está ouvindo esse vídeo, que você possa andar em santidade, que você possa temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos. E fazer igual a Eclesiastes, quando demonstra esse resumo para nós das Escrituras, que nós possamos temer ao Senhor e andar em santidade. Que o Senhor Jesus guarde seu coração, que você tenha uma excelente semana. E é isso, até a próxima. Fique com Deus. Um beijo no coração. E é nóis.